Olá, sejam muito bem-vindos ao Aulática. Eu sou o professor Léo, professor de Física, e vim aqui neste vídeo para passar algumas dicas sobre curva inclinada, um caso notável dentro do assunto resultante centrípeta, tá ok? Fiquem de olho, esse é um assunto realmente muito importante e recorrente nas provas, nos vestibulares do Brasil. Vamos lá? Observando aqui, gente, ó, a curva é dita inclinada em função do móvel, né, que apresenta uma velocidade saindo do plano da lousa, no eixo Z, está percorrendo, né, perfazendo esta curva sob um plano inclinado, ou seja, esse carro, esse móvel está apoiado num plano inclinado de inclinação alfa com a horizontal. Veja a direção vertical definida pela gravidade. Tá ok? Bom, importante notar também que o centro desta curva se dá no ponto C, uma vez que o móvel percorre essa curva neste ponto, como eu disse, saindo do plano da lousa. Perfeito? Ou seja, o raio da curva é definido pelo valor R. Fiquem de olho nos exercícios nesta informação. Bom, quais são as forças neste caso? Vamos considerar aqui, gente, o caso do móvel fazer a curva em MCU, ou seja, velocidade constante, e, neste caso, sem depender do atrito, ou seja, com que o motorista não precise tocar no volante. E aí? Não marcamos o atrito. Basicamente é isso, sem o atrito, ou sem a força de atrito. Perfeito? Vamos lá? Nesse caso são força-peso na direção da gravidade, força normal perpendicular ao apoio, normal e peso. Decompondo-se a normal em função da resultante centrípeta apontar no ponto C, temos que, por semelhança de triângulos, o ângulo alfa, que normalmente é dado no exercício, aparece aqui, né, entre a direção normal à superfície e a direção vertical. Como esse ângulo é oposto pelo vértice, neste ponto, podemos dizer que o ângulo alfa também é representado aqui, ou seja, a componente adjacente, n cosseno alfa, normal cosseno alfa, na direção do peso. E na direção do centro, a componente oposta ao ângulo alfa, n seno alfa, sendo, nesse caso, a resultante centrípeta. Tá ok? Bom, as equações mais importantes são, na direção do centro, a resultante centrípeta é a componente n seno alfa, e na direção vertical, equilíbrio entre a componente n cosseno e o peso. As equações são essas, resultante centrípeta n seno alfa, e na direção vertical, peso igual a n cosseno. Ok? Fazendo uma razão entre as duas equações, temos que mv² sobre r, resultante centrípeta sobre o peso, cancela a massa, é igual n seno alfa por n cosseno, n por n cancela, seno por cosseno é tangente. Se a gente isolar a velocidade, a gente vai concluir que a velocidade nesse caso, para que não haja a dependência da força de atrito, é igual a raiz de gr tangente de alfa. Tá ok? Fiquem de olho nessa expressão. Beleza? Um forte abraço. Nos acompanhem nos canais do Aulática na internet. Um abraço.